Eu converso sobre oficina de pais e filhos com a doutora Vanessa Alfiero da Rocha, juíza da comarca de São Vicente. Vanessa, o que é mais prejudicial quando há um divórcio? Para os filhos, né? Sim. O divórcio é considerado um dos eventos mais traumáticos na vida de uma pessoa, perdendo apenas para a morte, né? E durante muitos anos, a respeito dos efeitos do divórcio para os filhos, acreditou-se no paradigma do trauma. Segundo esse paradigma, acreditava-se que todo divórcio causava trauma para os filhos. Mas, ao longo do tempo, o divórcio se tornando cada vez mais comum, as pesquisas cada vez mais intensas, construiu-se um novo paradigma, o paradigma da resiliência. Que os filhos podem ser resilientes ao divórcio dos pais, desde que presentes dois fatores primordiais. Primeiro fator, a convivência contínua dos filhos com ambos os genitores depois do divórcio, inclusive com aquele que saiu eventualmente de casa, e a qualidade no relacionamento entre os dois genitores. Então, havendo esses fatores, é muito provável que o filho se adapte a essa nova fase de vida sem maiores traumas. Porém, no divórcio, o que mais causa trauma aos filhos são dois fatores comumente presentes nesta fase de vida: os conflitos intensos dos pais e, segundo, a perda parental, ou seja, a redução drástica do convívio com os filhos com um dos genitores por conta do divórcio. Agora, como é que você acha que os pais arrastam os filhos, né, para esses conflitos? Sim. Eles brigam na frente dos filhos, falam mal um do outro para os filhos, usam os filhos como mensageiros para transmitir mensagens com aquelas cargas negativas para os outros, para o ex, e também usam os filhos como meros instrumentos de vingança apenas para atingir o ex. Sim, isso é muito sério, não? Sim. E a gente vê demais, não? Infelizmente, a gente vê que os pais querem o melhor para os filhos, mas acabam abordando seus conflitos de uma forma tão negativa e não percebem o quanto essa abordagem repercute na vida de seus filhos. Agora, o que você acha que os pais podem fazer para mudar os filhos, né? O primeiro ponto é se conscientizar da importância do exercício de uma parentalidade responsável e saudável para o bem-estar dos filhos. É saber que os seus conflitos intensos causam uma série de consequências para os filhos. Redução de autoestima, agressividade em seus relacionamentos, dentre outros problemas. E uma vez tomando a consciência desse fato, tomando a consciência das boas práticas parentais, ou seja, das atitudes que os pais podem tomar para minimizar os efeitos dos seus conflitos para os filhos. Agora, para isso, eles precisam estar bem, né? Sim, precisam cuidar de si próprios. Aliás, essa é a primeira boa prática parental que nós procuramos transmitir na oficina. Esse é o Cuide-se, problema. porque para cuidar do filho é importante que o pai e a mãe cuidem de si próprios. É, porque eu acho que a coisa mais complicada, eu vi situações, às vezes até no consultório, de pais que, por causa do poderio econômico, ameaçam, por exemplo, eu vou sair do emprego e vou deixar vocês sem nada. Quer dizer, o quanto a gente pode minimizar essas questões, desvincular isso da parte financeira. Sim, esse é o grande propósito da oficina, mostrar para os pais que as suas atitudes repercutem-se na vida dos filhos. Isso é o mais complicado, mas isso é o mais importante. Quais são os direitos do filho? Pois bem, a outra grande prática parental é reconhecer e observar os direitos dos filhos. O direito de não ser usado como mensageiro, o direito de não ser informado daquelas nuances do processo judicial, o direito de não ser interrogado ao término de cada visita para saber o que aconteceu efetivamente quando se encontrava em poder do outro genitor, o direito de não presenciar brigas, né? O direito de não tomar partido, o direito de continuar amando o pai e a mãe, mesmo após o término do relacionamento dos pais. Agora, esses direitos para serem preservados, ou pela prática que você vê, isso normalmente é muito pouco preservado, não é? Nós vemos que os pais, eles sentem tantos sentimentos fortes por conta do próprio divórcio que acabam se esquecendo que o divórcio também causa consequências para os filhos e acabam deixando de olhar para os filhos. Mas quando eles se conscientizam dos efeitos de seus atos para os filhos e se apoderam dessas boas práticas parentais, eles mudam o posicionamento e começam a focar nas necessidades dos filhos. Agora, você trouxe um outro vídeo, conta pra gente. Sim, esse vídeo revela uma das práticas que nós ensinamos tanto para os pais como para os filhos, que é colocar-se sempre na posição do outro. Seria uma forma de ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento da criança. Exatamente. Não só pelo sofrimento da criança, mas pelo sofrimento do próprio ex. Bom, então, roda o VT.
我的朋友，不需要真真切切的变成我，他只是他从一开始就一无所有的朋友，他只有透过房间的光读懂我的不自由，他只是深情地看着我，像宠物一样的守候。Realmente, Vanessa, como é importante a gente sair um pouquinho de si mesmo e olhar o outro, não? Sim, esse exercício da alteridade é fundamental para a revisão das posturas, né? Com certeza. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Certo. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, nós estávamos falando semana passada de você ir desmamando a medicação de tarja preta e indo para a medicação ortomolecular. Tá. Como é que foi esse processo? Tá, que na verdade eu nem considero a ortomolecular, os oligoelementos, uma medicação, porque na verdade são suplementos, mas são aqueles elementos químicos que enfraqueceram no metabolismo por diversos fatores, não só de má alimentação, mas emoções, sentimentos, preocupações e a vida que nós vivemos. Aí, como eu comentei a semana passada, a partir do momento que eu fiz o tratamento, em 3 para 4 meses eu comecei a melhorar muito. Fui falar com o psiquiatra da outra área, que eu queria baixar os remédios, e ele aceitou bem, começou a diminuir, fui desmamando aos pouquinhos, até a hora que eu estava sem nada, e fui estudar a técnica por hobby, ao ponto que acabou virando minha profissão. E com relação a como que funciona essa técnica? Primeiro, a avaliação, que é muito diferente, porque normalmente a gente não pergunta para a pessoa o que te trouxe. Porque se eu vou trabalhar em cima de uma química, em cima de uma avaliação que chama-se gráfico de mineralograma, que eu vou em cima das respostas que as pessoas vão dando, tem várias perguntas, eu vou preenchendo um gráfico. Sim. Só que eu tenho que imaginar que a pessoa pode errar alguma questão. Sim, porque como é que você sabe se ela está respondendo o que ela gostaria de ser ou o que realmente ela é? Ou então o que ela acha que ela é, né? Às vezes, por isso que tem as pegadinhas. Nós vamos ter várias questões, às vezes eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a outra, e elas vão se somando, isso vai virar uma matemática, vai virar uma estatística, e pela numeração eu vou ver o que eu vou dar de oligoelementos e o que eu vou deixar de lado. Só que em cima daquilo que eu vou dar, existe uma estrutura lógica, não é uma coisa que é jogada de qualquer jeito. É tipo, isso gerou isso, que foi gerando aquilo, que gerou aquela outra coisa. Então eu vou começar a contar para a pessoa, pela estrutura individual de cada um, o porquê que eu vou tratá-la, mas dividindo, por exemplo, a pessoa em grupos. Por exemplo, que personalidade ela pertence, se ela é do grupo ativo, se ela é apática, se ela é pensativa, se ela é uma ativa pensativa, se ela é uma apática pensativa. Emoções, que grupo emocional que está encaixando, aqueles elementos vão mostrar. Emoções são várias, o que pode estar acontecendo? Qual o grupo que está predominando mais? Emoções todo mundo vive, o problema é quando a gente começa a viver mal com aquela emoção que está atrapalhando a minha vida. Não é verdade? Então, no próximo programa, nós vamos estar falando de todos os grupos, desses 4 grupos. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.